Fala galera, tudo bem? Eu sou o Marcos e esse é o canal Pod Marcos. Eu espero que você esteja gostando do nosso canal. Temos muitos conteúdos novos para vocês. Então já peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho e não perca nenhuma notificação de quando nós formos subir algum vídeo aqui para vocês. Toda semana nós iremos subir vídeos novos, super interessantes, com pessoas interessantes. Então eu quero que você me assista e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder nas suas redes sociais, com os seus amigos e com a sua família. E no vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para mim, é a professora Gabi. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Para quem não sabe, a Gabi foi minha professora na Estácio no ano passado. E quando eu pensei nesse formato de vídeo, eu pensei logo em alguém super interessante. E a Gabi é essa pessoa. Obrigada. Sempre admirei muito a forma que ela trabalha e leciona para os seus alunos. Então, é um prazer ter você aqui comigo, Gabi. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Como você está se sentindo? Estou sempre à disposição. Muito importante. É. Isso é importante. Está sendo Pelo bem menos pra tratada? Marcos, muito bem. Ah, obrigado. Então, Gabi, eu queria que você me contasse para a galera que está assistindo a gente como que você entrou no universo da educação, qual é a sua formação, quanto tempo de formado, o que você faz hoje, porque com certeza as pessoas vão querer saber. Então vamos lá. Obrigada pelo convite, obrigada equipe, todos lindos, maravilhosos, uma recepção incrível. Sou professora de educação física, mas antes da educação física eu fiz o normal, né? Ah, eu também. Sou normalista, fiz junto com o ensino médio. E fui para a educação física por uma paixão pelo exercício. Eu não fui para a educação física pensando na pessoa com deficiência, que hoje é o meu foco. Mas quando eu cheguei na faculdade, no segundo período fui apresentado um projeto chamado Praia para Todos. Foi aí que eu me encantei, me apaixonei, esqueci tudo que estava na essência do meu coração e fui buscar a pessoa com deficiência no meu trabalho. E dali eu não parei mais, então eu fiz parte de uma equipe chamada Power Soccer, que é uma modalidade de cadeira de rodas motorizadas. Fiz outros estágios em academia, que é uma paixão que eu tenho. E aí, em seguida, logo no finalzinho da graduação, recebi uma proposta de um professor da Estácio, que eu sou formada pela Universidade Estácio de Sá, para eu fazer uma iniciação científica na Fiocruz. E aí foi aí que eu comecei um novo projeto de vida. Em paralelo a isso, eu já estava fazendo uma pós-graduação em Educação Física Especial. A vida já estava corrida, Já estava né? corrida, fazendo tudo em paralelo, porque eu me formei um pouco mais velha, não tinha mais tempo para perder, e eu falei, eu preciso correr. E aí, em paralelo, eu fui para essa iniciação científica na Fiocruz, não me adaptei bem porque era com ratos, e eu gosto de gente, eu gosto de nada contra ratinhos, mas realmente ficou um pouco pesado para mim, a sensação não era boa, não era gostosa. E aí eu fui para o INC, Instituto Nacional de Cardiologia, fazer pesquisa lá, com pessoas com doenças cardiovasculares, problemas cardiovasculares. Dali, me encaminharam para a UERJ para eu conhecer um projeto chamado Vida, que é um projeto que trabalha com pessoas com HIV. Naquele projeto ali, a gente começou lá atrás e viemos pensando em estudar algo com esse grupo. Foi aí que eu fui pensar na minha linha de pesquisa para o meu mestrado, que foi com pessoas com HIV. Então eu vi a função vascular dessas pessoas e o exercício. Quanto o exercício poderia ser benéfico, porque a gente sabe que a medicação antirretroviral ela traz alguns efeitos colaterais e que o exercício reverte muita coisa. E aí a minha linha ficou em grupos especiais e pessoas com deficiência. Hoje eu me encontro, né, como professora da Estácio, meu orgulho, porque foi por lá que eu me formei, fiz R9, e estou coordenadora da Estácio Duque de Caxias, onde eu faço muita bagunça. Então, de aluna foi para coordenação. De aluna fui para coordenação e foi muito rápido. Eu confesso que foi bem rápido essa minha caminhada, mais rápido do que eu imaginei. E eu fiquei durante praticamente quase 10 anos entre estágio e professora da Vila Olímpica do Mato Alto, onde eu era professora do PCD. Então a gente atuava diretamente com os alunos com deficiência. E dali que eu acho que eu ganhei, tirando o Power Soccer, que foram quase 5 anos, né, com a modalidade, eu ganhei assim um know-how, um entendimento maior para quais meios que a gente pode utilizar para trabalhar melhor com a pessoa com deficiência. Acho que resumidamente essa é a minha história. Muito bom. Você já tocou num assunto que eu já quero entrar aqui. Você falou o termo PCD. E durante muito tempo esse termo era muito mal visto ou então deturpado e não se usava esse termo. Porque eu me lembro que quando eu me formei no curso normal, tem um tempinho já,
a gente não falava PCD, era a criança especial. Isso. Né? Eu estudei a teoria da educação da criança especial. Isso. E depois de alguns anos esse termo mudou. Eu nem sei mais se no curso normal ainda usa o termo criança especial. Eles ainda usam o termo Mas eu especial. queria que você explicasse pra gente, a criança ela é especial ou ela é uma criança com deficiência? Então, eu costumo brincar, né, que especial todos nós somos para Deus, né? Eu sempre É tenho verdade. essa fala. A gente, quando usa o termo especial, a gente está só dando uma forma carinhosa, né, de dizer que aquela criança realmente ela é especial porque ela precisa de um cuidado, cuidado. especial. Mas quando a gente vai para uma nomenclatura que a gente precisa, dentro de uma lei, dentro de uma organização, PCD hoje é o termo mais correto de se utilizar e amanhã pode ser um outro. Como já foi pessoas com necessidades especiais, como já foi pessoas portadoras de deficiência. Então, os nomes, as nomenclaturas, elas vão trocando. Eu acho que esse termo PCD, quem me ensinou isso foi um aluno da Estácio, com baixa visão, que é o Diogo, atleta paralímpico, medalhista de ouro, foi meu aluno, me deu essa honra. Ele falou, pô, professora, eu acho que não é, esse nome é pesado porque quando a gente usa a palavra deficiente, você já rotula ali, né? Porque é o contrário, é o inverso do eficiente, né? Eu achava legal, ele fala assim, que o interessante seria pessoas com limitações, que todos nós temos, na verdade, né? E eu adorei essa fala dele, a gente aprende muito com vocês, estudantes. O estudante acha que ele tá ali para aprender, não, a gente aprende muito mais que vocês, entendeu? Então, assim, a gente precisa compreender qual é a melhor forma de usar o termo. Só que o termo é PCD, mas cada pessoa tem seu nome. Você tem que tratar a pessoa pelo nome e não pela deficiência dela ou por uma característica pessoal dela. Por isso que até brinco com vocês, não gosto que chame de cadeirante. Porque parece que dá dando um adjetivo para aquela pessoa. Eu não gosto de, o ceguinho, ele não é ceguinho, ele tem uma deficiência visual e ponto. Mas ele tem um nome, ele é uma pessoa, ele tem um sentimento ali. Então eu acho que o respeito vai muito mais do que o termo que você está utilizando. Eu acho que vai muito nesse sentido. Sim, e eu me lembro também que muitas pessoas com deficiência, quando a gente falava assim, você é deficiente. Bom, pelo menos eu me lembro de que tinha muita essa parte de zoação, ou então a pessoa se sentia ofendido, porque, poxa, eu sou deficiente, então eu sou excluído, eu sou alguém que não tem os mesmos direitos que uma outra pessoa que não é deficiente, e isso eu vejo que tem mudado com o tempo. Você vê que isso também tem sido mudado, até essa questão de como a sociedade enxerga a pessoa com deficiência? Sim, sim. E assim, uma coisa que eu observo é que o melindre, a coisa do eu não posso perguntar se ele tem uma deficiência. Tá vendo? Porque ele tá numa cadeira de roda. E essa abordagem, de forma correta, ela é carinhosa. Sabe por quê? Ele tá vendo que você tem uma preocupação em saber qual é a deficiência ou patologia ou como você quiser chamar, para você poder atendê-lo melhor. Porque quando eu entendo que deficiência é essa, eu vou atender com eficiência. Sim. E ele vai ter resultados significativos. Então, às vezes as pessoas ficam assim, meu Deus, tem deficiência. E agora, o que eu faço? Como é que eu abordo? Fica com medo, né? Ele sabe que ele tem, é diferente às vezes de uma criança que chega, que o pai não dá um diagnóstico, aí você entende que ali tem um contexto, uma fase até, que já até falei isso na aula, né? Que é a fase do processo de aceitação dessa família, é o processo de luto que ele acontece. Então vamos lá, estou grávida hoje, eu penso que vai vir um bebê com saúde, e aí de repente vem um bebê com algum tipo de deficiência. Como que eu construo esse bebê novo e desconstruo aquele antigo? Por isso que a gente fala que é a fase do luto. Eu preciso enterrar aquele bebê que eu imaginei e nascer esse bebê. Esse bebê que veio com uma deficiência, mas isso não quer dizer nada. É isso que a gente precisa como profissional, você como professor, eu também como professora, mas também de educação física, entender que é levar esse esclarecimento para a família e dizer ele vai ser tão amado quanto uma criança sem deficiência. E ele vai ser tão estimulado quanto uma criança sem deficiência. E ele, às vezes, eu posso te quase afirmar 100% que ele é muito mais capaz que uma criança sem deficiência. Vai depender de quem? Do seu olhar como profissional. De como você vai conduzir, como você vai adaptar e estimular essa criança para que ela tenha sucesso. É mais ou menos essa linha aí de pesquisa, de raciocínio, vamos dizer assim. E me fala uma coisa. Antigamente também se tinha muitas divisões de deficiência, né? Era síndrome de tal, síndrome disso, síndrome daquilo. E agora parece que juntou, né, um grupinho, e agora
Aquele grupinho é isso aqui. Porque... Explica pra gente como que é essas mudanças, essas nomenclaturas, tem o CID, isso. né? Então explica pra gente, para as pessoas entenderem melhor como que é essa separação. O que acontece? Como o nome PCD mudou, o termo paralímpico, que era paraolímpico, mudou, as coisas vão mudando, vão se atualizando, os estudos vão avançando. E quando a gente fala de patologia, a gente sabe que a medicina está avançando a cada dia. E isso vai mudando. Muda. O que achava que era isso, o que se estudava que era aquilo, já não é mais, e aí a gente precisa fazer uma revisão quanto a isso. E aí utilizávamos até 2022 o CID-10. Hoje já temos o CID-11, que é um CID mais atualizado. O que é o CID? É a Classificação Internacional da Doença. E aí com esse CID mais atualizado, ficou muito claro... Eu troquei a caneca. Os transtornos, separando as deficiências de forma mais correta, e não só uma coisa, todo mundo está no mesmo bolo. Por exemplo, a deficiência intelectual, ela foi muito desconstruída da deficiência mental, que as pessoas olhavam e diziam que aquela pessoa era deficiente mental. Então a gente desconstruiu isso ao longo da história, entendendo que deficiência intelectual é deficiência intelectual, a mental é a mental, e isso é importante, esse esclarecimento. A gente não pode rotular as pessoas. E aí, se a gente for lá atrás na história, pessoas com transtorno espectro autista eram tratadas como loucas. Elas iam para manicômios, né, PNES na época. Então a gente entende hoje que elas não precisam ser tratadas assim. Elas precisam de um olhar e de um tratamento que hoje já se tem estudo, já a medicina avançou para fazer essa compreensão e essa leitura de quem é essa pessoa. Uma outra relação que as pessoas têm é que a pessoa com transtorno espectro autista, ou TOD, ou TDAH, tem uma deficiência intelectual. Desconstrói isso. Ela pode ter? Pode. Ela pode ter uma deficiência múltipla, vir uma associada à outra, mas eu nunca posso afirmar que aquela criança tem um déficit intelectual se não tiver um laudo me comprovando isso. No CID-11, agora já vem, se ela tem algo a mais, ela já vem com um CID que já dá esse diagnóstico pra gente se ela tem mais uma patologia associada à de origem dela, que no caso a gente está falando de transtorno de espectro autista. Então o CID-11 ele tá mais fácil a leitura, ele tá mais fácil a compreensão para quando você recebe esse laudo, né? Aí todo mundo, professora, como é que eu vou saber esse monte de número? Não precisa decorar. O pai Google nesse momento ajuda, né? Vamos lá, entra, busca aquelas letras, aqueles números, e ele vai vir certinho que patologia é aquela, o que aquela criança, o jovem ou adulto, ele possui. É porque assim, é um desafio pra gente, né? Nós que estamos lecionando, que trabalhamos, por exemplo, eu trabalho com criança, e eu sempre vejo, a gente já tem aquele olhar clínico, né? Você vê a criança, assim, um pouquinho diferente, já tem algum desvio, você já começa a até prestar mais atenção nessa criança do que nas outras crianças. Ela já fica no radar. Sim, já fica no radar, e às vezes ela chega pra gente, ela não tem um laudo, não tem um diagnóstico, a gente fica perdido, a gente não sabe o que é, não sabe como tratar, porque também tem muito essa questão da aceitação, né, da família. Sim. A família muitas vezes não aceita uma criança. Tem muitos pontos, né? Muitos pontos a serem vistos e revistos, né? Tem aquela família que quer negar o tempo todo. Tem aquela família que sabe, mas tem medo de externar aquilo e essa criança ser excluída, porque é o que mais acontece. Sim. O sofrimento dessas famílias é um sofrimento coletivo em relação à exclusão. Isso é fato, é real. Então, por exemplo, eu vou matricular o meu filho numa aula de natação. Se eu chegar lá e falar que meu filho tem algum tipo de transtorno, algum tipo de laudo, talvez eles vão... Nem tenha vaga. Olha, nós não temos vaga. Se não falar nada, aquilo vai cair no colo do professor e o professor vai começar a ver que está fugindo de um padrão, né? É o que você estava falando. O laudo, ele é muito importante para dar um norte, mas eu trabalho com a criança sem laudo. O que eu preciso fazer? Uma boa anamnese, uma boa entrevista com essa família, ver a capacidade funcional, isso vindo para a educação física, né? Ver a capacidade funcional dessa criança e começar um trabalho. E eu costumo utilizar muito a família como ferramenta para o meu trabalho. Então, no início, se for necessário, essa família vai ficar junto comigo. Quem vai me ensinar a trabalhar com a pessoa com deficiência é a própria pessoa com deficiência e a família dela. O que funciona melhor? O que ele não gosta? O que ele gosta? E você começar a respeitar como você respeita a pessoa que você é casado, o teu vizinho, o amigo do seu trabalho. Tem que ter um respeito. E quando você passa a respeitar o seu aluno e a família dele, as coisas fluem. E o respeito parte. Eu quero fazer por ele, me ajuda? É ter humildade e entender que mesmo que eu entenda sobre a pessoa com deficiência,
eu não sei tudo. Na verdade, eu não sei nada. E eu vou construir aquele ser junto com aquela família, junto com aquela atividade. É uma caixinha surpresa, né? Exatamente. Então, o que eu preciso ter de essência é empatia, boa vontade e essa anamnese muito mastigada. Eu preciso entender todas as especificidades dessa criança, independente se ela tem deficiência. Porque se eu tenho uma criança sem deficiência e ela tem medo de sapo, um dia tá chovendo na escola e eu vou lá para fora e ela vê um sapo, ela vai entrar em pânico. Eu não vou entender, porque em momento algum eu perguntei, quais são os medos do seu filho? Quais são as angústias? Porque você também tem, eu também tenho. Por que eu não pergunto? Me interessa muito saber. Olha, ele não gosta de latido de cachorro. Cara, se um cachorro latir, você vai compreender que aquele momento ele vai ficar tenso, ele vai sair do prumo dele ali e que você vai entender o porquê que ele saiu. Mas por conta da sua avaliação, da sua anamnese, sua entrevista, muito mastigadinha com aquela família. Agora, qual é a realidade? Vamos para o mundo real. E você não cai na sua turma de paraquedas e você não consegue nem ter esse bate-papo. E aí, indo para a escola, eu acho que um ponto muito legal é o momento que você tem uma reunião com os pais, né? Com os responsáveis. E fazer sempre uma reunião individual, que seja de 10 minutos com cada pai, para você ter esse bate-papo, essa empatia, o olhar no olho e ser muito franco. Eu quero fazer muito por ele. Mesmo que você, o pai afirme, não, mas ele não tem nada, não tem laudo, ok, mas eu preciso da sua ajuda. Não é com laudo, é da sua ajuda, ao meu lado, caminhando. A parceria, comigo. Né? Porque não adianta o aluno chegar pra gente, a gente dá um limite, se a família não caminhar junto, e dá um limite em casa. Você vai fazer um trabalho, vai acontecer? Vai, mas é de formiguinha. Sendo que poderia ser um trabalho incrível, de parceria, mas não. A família se fecha, você não consegue entrar. Por quê? Por um monte de dores que essa família tem e que a gente tem que compreender. Tá? Porque às vezes está na fase do luto, está na fase de compreender tudo aquilo ali, é muito complexo. Só quem tem a deficiência, e a pessoa que tem a deficiência, a família adquire essa deficiência automaticamente porque ela sofre junto, ela vive junto à exclusão, ela vive junto à falta de acessibilidade. Então gira tanta coisa em torno que é tão fácil pra gente que enxerga, pra gente que anda, pra gente que tem um cognitivo preservado, encher a boca pra falar mal de uma família que tá em sofrimento. Porque não dá a mão, vamos caminhar junto. A gente tá junto nessa estrada e a gente não veio junto à toa. A gente veio pra fazer a nossa missão aqui. É o quê? Desenvolver essa criança. E ela ter o máximo de autonomia e ser uma pessoa aí na vida, trabalhando, estudando. E a gente sabe que eles têm potenciais para isso. Mas se não forem estimulados, não vai chegar. É um assunto muito importante. Sim. Eu acredito que todas as pessoas que trabalham com educação, acho que deveriam de ter esse olhar mais cuidadoso. Uhum. Claro, todas as pessoas deveriam de ter, mas como a gente está falando aqui para pessoas e profissionais que trabalham, eu acho que... Porque eu vejo também muito descaso. Sim. Eu vejo muito descaso. E eu me lembro, você também tocou nesse assunto aqui, nas suas aulas você falava muito que a gente tem que ter muita vontade de fazer. Sabe? Ter vontade de pegar e ajudar aquele aluno que é cego, aquele aluno que é cadeirante, aquele aluno que tem alguma dificuldade. E o que você pode dizer para os professores que enfrentam essa luta? Professores de escola que estão dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, que enfrenta aí essa batalha diária com essas crianças. Então, existem duas realidades. A educação, no formato da escola mesmo, um processo de ensino-aprendizagem, de leitura, enfim. E existe a educação física. A educação física ela é leve, porque é um momento que qualquer pessoa gosta. É um momento de recrear, de permitir que o outro corra, que o outro vive, que o outro respire, que ele saia daquele... Senta, fica parado, escreve. Eu tiro ele daquela parte que é a sala de aula e levo ele para um universo que é de descobertas. Então a primeira coisa que a criança faz é o quê? Sair correndo. E o que o professor fala? Não corre. Isso é um tipo, eu tô liberto daquela sala de aula. É o momento que eles aguardam. Então né? Eu sempre falo, a educação física, eu digo que o professor que não quer incluir, não quer fazer um trabalho com a educação física, ele tá ali pecando mesmo por conta de que dá para fazer. Mesmo com muito trabalho, muito planejamento. O planejamento é individualizado, não é um planejamento para 30 crianças. É 30, mais 5 com deficiência. Agora, indo para dentro da sala de aula. Hoje, assim, a minha irmã é professora, eu converso com alguns professores, assim, a maior carência que eu vejo, né, deles existe uma lei da inclusão,
mas em momento algum a gente se sente capacitado para isso. E existem 2 pontos. Aquele profissional que busca, que estuda, que vai a congresso, que lê, que assiste palestra, que leva pessoas, que trabalha com pessoas com deficiência, como você está fazendo nesse momento, tentando levar informação. Esse é o seu objetivo hoje. Levar informação. Eu não sou a verdadeira, a verdade absoluta, vamos dizer assim, mas é uma informação que está chegando para as pessoas. E aí, a partir dessa informação, você aguça o outro a buscar. E aí, o que acontece? O discurso gira um pouco em torno disso, que não tem uma capacitação, não tem uma especialização, e aí isso foi imposto e aquilo ali acaba trazendo muitos transtornos, até emocionais para os professores, porque é muito confuso receber tudo isso sem ter informações, tá? Para começar, não estou protegendo ninguém, mas estou sendo justa. Então, às vezes o professor está na sala de aula com 15, 30, 40 alunos e tem 3 ali com deficiência. Não importa qual, que às vezes algumas adaptações vão precisar ser feitas. Mas só que uma criança que está chorando, a outra está correndo, a outra não. E o professor se sente como ali, né? Como é que eu vou dar atenção para essa criança que ela precisa tanto de uma atenção mais individualizada, mais um momento eu e ela? E isso não é tangível para um professor com 40 alunos numa sala, 30 até 20, tá? O conselho que eu dou, faça um planejamento para a turma e com as especificidades que esse teu aluno vem te chamando a atenção. Ele está com dificuldade de leitura, ele está com dificuldade de concentração, o que está desconcentrando? Começa a observar, mesmo que distante, com esse universo de crianças, tentar observar o máximo que você puder as coisas que não fazem bem, os comportamentos que tiram ele do sério, fazer um planejamento diferenciado para ele, mas sempre que a aula inclusiva, ela nada mais é que todos vão fazer a mesma coisa. Sim. Só que as adaptações que eu vou fazer para cada indivíduo, eu preciso fazer. Então, eu tenho um aluno com deficiência visual e ele faz a leitura em braille. Adianta eu dar um livro para ele sem ser braille? Não, então ele não está incluído, ele está integrado. Adianta eu ler para ele? Não, ele tem que ter as mesmas condições que todos têm. Se todos estão lendo, ele tem que ter um livro braille para ele ler e acompanhar o que a professora está lecionando. Então, assim, quando a gente fala isso, e aí a gente entra num ponto muito, né, que é complexo de se falar, que a inclusão ela é muito linda, mas ela tem um trabalho muito grande por trás. E que esses professores têm uma demanda muito grande, eu sou professora, e que a gente vê que é uma realidade que às vezes não é só má vontade. Tem uns que não estão muito afim, tem uns que estão em descaso, mas cara, você vê professores com muito boa vontade, mas não é tangível para o que ele tem que entregar. Não tem um suporte, Não né, tem um suporte. da Então, assim, algumas escolas hoje já têm mediadores, mas não é uma realidade de todos. Às vezes a própria família, ela tem esse orçamento, né, já separado para ter esse mediador, para ajudar o professor. Aí, às vezes, é um mediador que vem e salva uma turma inteira, porque às vezes tem 3, 4 que ele consegue dar conta, porque às vezes é muito leve. Mas aí você, como professor, fica com culpa. Eu tinha que ter dado mais atenção. Eu tinha que ter a empatia. Sabe? Que momento eu vou poder ter com esse aluno? Sabe? Em que momento eu vou poder olhar só para ele? Que seja um momento do recreio que todo mundo foi 5 minutinhos, uma troca você com o seu aluno, depois você libera ele também para ir para o recreio. Para você conhecer o outro. Um relacionamento só dá certo quando você conhece o outro. E você se apaixona pelo outro. Você ama aquele outro. E isso tem que acontecer com você e seu aluno. Só que muitas das vezes, por são 30, 40, você não tem tempo de dar essa dedicação, se apaixonar por ele. Porque quando acontece, ele se apaixona por você e tudo flui. É uma troca. Gabi, você acredita que todo profissional da área da educação, ele pode sim trabalhar com crianças com alguma deficiência? Sim. Todo profissional? Todo profissional. Vai depender dele. Vai depender da empatia, da boa vontade. E aí, às vezes, eu vejo alguns professores falando, eu não sei trabalhar com a pessoa com deficiência, eu não gosto desse discurso. Porque o que acontece? Não é saber, é ter boa vontade. Tem muitos professores que não têm noção do que é uma deficiência, mas, cara, tem um amor, um carinho por aquilo ali, ele faz, o troço acontece, sem embasamento nenhum, sem teoria linda, escrita lá num livrão grossão, maravilhoso, que foi o cara, bam, que escreveu. Ele tem empatia. Ele quer fazer. Então, todos são capazes. O que vai depender é de uma série de coisas que vai envolver. Então, vamos lá, depende da escola. Eu falo que para a inclusão acontecer, não adianta só o professor de sala de aula ter esse trabalho. A inclusão ela acontece desde de casa, vem na rua, vem no portão da escola,
vem da pessoa que limpa a escola, vem pessoa que faz o lanche, a merendeira que faz a comida, dependendo de cada realidade. Não adianta eu, professora em sala de aula, fazer todo um trabalho de inclusão e quando essa criança sai porta fora, dentro da escola ainda, ela é excluída o tempo todo. Então é um trabalho coletivo. Eu sozinho não faço milagre. E a família precisa vir nesse processo. Então como é que você se sente hoje tendo que entrar na sua casa com uma escada? Se amanhã você está numa cadeira de roda, como que você se sentiria? Você está sendo excluído. Mas isso é ruim? Você tem maldade? Não. É a nossa sociedade que ainda tem esse contexto e que a gente está desconstruindo. E a gente está vendo num avanço bem significativo, eu fico muito feliz, sabe? Quando eu vejo as coisas acontecendo, as pessoas, né? Os shoppings estão super mais adaptados. Acessíveis. Né? Falta muita coisa ainda, é o que eu brinco com vocês. Pensar que é só uma rampa resolve, esquece, né? Ah, cheguei no restaurante, eu tenho deficiência visual, tem um cardápio em braille para mim? Não, então não é acessível. Ah, eu cheguei no restaurante, tem um banheiro, mas o banheiro tem uma porta de 60 centímetros, ele é acessível para mim? Não, então não é acessível. Eu saio de casa, já tá uma buraqueira danada. Como é que você vai com a cadeira de roda, né? Eu tenho um filho com autismo, todo mundo no dia de jogo solta fogos, ele surta todo dia de jogo. Como que isso funciona? Meu filho é louco por futebol, mas ele não pode ir no estádio porque vai ter fogos. A gente, quando fala em inclusão, quando a gente fala num processo de todos trabalharem juntos, eu não coloco essa carga no professor, coloco essa carga na nossa sociedade, que o trabalho precisa ser em conjunto, senão ele é mais lento para acontecer. Mas que os professores vêm fazendo um trabalho lindo. Tem aqueles que realmente ficam com receio, ainda tem aquele... Assusta, né? Assusta. E é muito importante, e aí é que eu me ofereço, até no seu canal, pode me chamar, eu vou nas escolas, pega um assunto. Professora, dá para você abordar isso? Se eu dominar o assunto, vamos lá, trocar com esses professores. Eu não vou ensinar nada. Eu vou estimular, abrir a cabeça, estimular o pensamento, estimular como eu posso fazer. Como é que se monta uma aula inclusiva? Lembra disso? Na aula? Como que eu faço isso? Como eu elaboro? E aí você começa, porque tá tudo aqui. Eu só preciso abrir para a tua imaginação, a tua criatividade florescer. Então, a gente só estimula, a gente não ensina nada. Eu acho que vocês são capazes sim. Só precisam de meios e ferramentas e de uma sociedade toda trabalhando junto. Ai, que bom, Gabi. Fala pra gente aqui, como que foi a sua experiência na Vila Olímpica? Que você trabalhou... Você ainda trabalha? Não. Não, hoje não mais. Como que foi a sua experiência lá na Vila Olímpica? Conta pra gente o que você fazia, quais eram os seus desafios, o que você teve que adaptar. Conta um pouquinho. Vamos lá. Então, eu entrei na Vila Olímpica para estágio e fiquei lá durante muito tempo com estágio. E a Vila Olímpica muda de gestão o tempo todo. E aí mudou a gestão, a Vila Olímpica deu uma parada, e aí todo mundo saiu, professor, estagiário, todo mundo. E depois quando ela retornou, eles me chamaram já como professora, que eu já tinha me formado. E aí eu já conhecia as crianças, isso me ajudou bastante, né? E dali eu não saí mais, mudou um monte de gestão e eu fiquei. E as crianças foram virando adultos, E né? você com elas ali, acompanhando. Então assim, a gente tem muitos desafios. A Vila Olímpica, ela dentro de um contexto geral, ela é bem acessível, tá? Então isso ajuda bastante no trabalho. Os materiais, a gente tinha muita quantidade de material. A gente tinha um patrocínio da Nike, então assim, uniforme, material para aula, a gente tinha um universo para trabalhar. Então assim, meios a gente tinha, faltava a boa vontade, e isso eu tinha. Então assim, e lá a gente não consegue separar, eu vou trabalhar só com deficiente intelectual, todo mundo numa mesma junto. Turma. E isso, a gente chegou a 30 alunos numa turma de atletismo minha. Eu precisava de pelo menos 2, 3 estagiários? Sim. E quando eles faltavam, eu dava meu jeito. Mães, vem, me ajudem, porque tem criança que ainda está desorganizada e que a gente precisa organizar. Mas depois que há essa organização, a coisa flui. Então, uma das coisas que eu mais chamava atenção, e chamo atenção até nas minhas aulas, que a Vila Olímpica me ensinou, é dar limite. Qual é o maior desafio que eu encarava? Porque essa criança tem uma deficiência, um diagnóstico, né? Ela tem um diagnóstico ali. A família, ela trata essa criança como um incapaz. E aí entra o capacitismo, que a tia Gabi tanto fala. Sim. Não vamos ser capacitistas. Não é porque eu tenho ali um diagnóstico que eu tenho que, poxa, ele tem um diagnóstico, freia ele aqui porque ele não vai entender. Desconstrói isso. Se você disser não, ele não vai bater com a cabeça no chão, ele não vai gritar, ele não vai chorar. Como é que ele não entende? Se ele entende o não, ele também entende o sim, ele entende o limite. E aí, o que foi mais desafiador sempre, em todas as crianças que
eu vi não era ele ter uma deficiência, qual especificidade, qual era o hiperfoco dele. Era colocar limite. E aí eu te digo que é o maior desafio do professor. Por quê? É colocar um limite que nunca foi imposto. Como que é isso? Como é que eu te ensino o desconhecido? Como é que eu te ensino a me amar se você nunca recebeu amor? Entende? Como é que eu ensino uma pessoa a ser educada se ela não foi educada? E aí é o maior desafio do professor, e talvez vocês, professores de escola, sintam isso. O que acontece? Às vezes a criança só corre, a criança só grita, a maioria das vezes não tem limite. Sim. Ah, mas tem ali alguma coisa do diagnóstico dela, tem alguma coisa ali da patologia dela, ok. Mas até onde é o diagnóstico e até onde é falta de organização? Então a primeira coisa que eu fazia era organizar essa criança. Empatia, amor, carinho e limite. Amor e severidade caminham juntos. Até no relacionamento, não tá legal. Vamos repensar, vamos fazer de novo, vamos começar de novo? O que a gente pode rever? O seu aluno é a mesma coisa. Abaixa, olha dentro dos olhos. Não. Porque é um relacionamento que você constrói. Exatamente. Toda semana você ali. Toda semana. E você, às vezes, fica muito mais com o seu Sim. aluno do que a própria família. Tá? A família chega à noite, às vezes a criança já está dormindo. Sai de manhã, a criança está dormindo. E essa criança, às vezes, a realidade de algumas, não todas, é de ficar com alguém, ou alguém da família, Sim. ou não, né? Então, isso vai para a conta de quem cuida. E isso vai para a conta do professor. Ah, porque o professor tem que educar. Não, o professor tem que colocar limite, que ali naquele ambiente, quem vai organizar é ele. Ah, mas vai chorar um dia, vai chorar o segundo dia, mas coloque limite o tempo todo. Educar não é fácil, nunca foi. E aí essa criança começa a ficar organizada. Aí como é que é a fala do papai pra tia Gabi? Você não quer passar uma semana ali em casa? Só uma. Pra você organizar, não é possível. Mas por quê? Porque é o limite. E a criança sabe como é que ela vai embora? Tchau, eu te amo, tia. Por quê? Você mostrou algo pra ela que o amor e a severidade, eles vão caminhar juntos. E não é porque eu te amo que você vai fazer o que você quer. E isso em qualquer relacionamento, não é só aluno e professor. É todo relacionamento. Você vai deixar seu amigo fazer o que você quer, o que ele quer com você? Você vai deixar um namorado, uma namorada? Não. Você vai colocar os seus limites. Olha, isso aqui não gostei disso não. Esse teu comportamento não me fez bem. E assim a gente vai. Nossa mãe vem e fala um monte de coisa pra gente. Mãe é danada, né? Você fala, mãe, não gostei. Não é? Você não bota um limite? Sim. Até aqui tudo bem, mas agora você tá, extrapolando, não tá legal. Então isso é pôr limite nas coisas que você não acha coerente. Também você não é a verdade absoluta. Mas pôr o limite na sua aula, organizar a sua aula é fundamental para que ela flua. Por quê? Criou-se a empatia, criou o carinho, criou o afeto. Primeiro ponto, né? Assim um relacionamento, cria ali o afeto, a confiança, né? Aquela coisa cordial, um olha para o outro, já tá entendendo, bem, isso aqui tá fluindo, isso aqui já vi que aqui, anota tudo que você puder de comportamento dos seus alunos, independente se tem deficiência. E depois, limite. Caraca, mas a gente só diz não grita. Não grita, nem família, nem professor, nem coordenador, nem sei lá quem. Não pode gritar com a criança. Porque a criança fica cada vez mais rebelde. Sim. Ela entende que só vai funcionar se gritar. E aí quando você fala baixinho com ela, tia Gabi não quer isso. Alguém falou com ela muito sério e não gritou. Tem alguma coisa errada? O que está acontecendo? Fala baixo para ela prestar atenção. Quanto mais alto eu falo, todo mundo fala gritando, ela vai continuar fazendo o que ela quer. Olha no olho. Olha para dentro do seu aluno. As coisas vão começar a fluir, ele sente o seu olhar. Ele sente essa presença de amor que quer acontecer ali. Mas essa família precisa ser cuidada. E aí, como a gente sabe que hoje nem todo mundo consegue, né? Esse acesso, a gente vê aí, talvez, essa falta de compreensão, não é só da informação chegar, é de tratamentos para essa família, de acolhimento dessa família. Então, eu acho também muito importante o professor da escola, o professor da vila, o professor de onde seja, ter essa empatia e acolher essa família. E acolher essa família faz parte de escutar essa família. Se precisar chorar junto, a gente chora. Se precisar dizer eu estou do seu lado, eu vou dizer quantas vezes for preciso. E acolher no sentido de amar essa família como um todo. Não é só o aluno. Eu não consigo ver só o aluno, né? A família faz parte desse contexto, desse crescimento, né? Eu acho que é isso. Gabi, eu ficaria aqui horas e horas ouvindo você, fazendo um monte de perguntas. Que pena que não é ao vivo. Eu acho que se fosse ao vivo, imagina. Várias perguntas. Gabi, me socorre. Gabi, me ajuda. Gabi, o que eu faço? Mas muito obrigado por você. Agradeço.
ter se disponibilizado para estar aqui com a gente, passando todo o seu conhecimento, sua experiência. Com certeza agregou muito para mim como pessoa e como profissional. Com certeza agregou para todo mundo que está assistindo a gente. E eu vou deixar o seu Instagram, suas redes sociais para todo mundo te seguir, me chamar, mandar um direct. Pode me chamar que eu vou. Tirar as dúvidas. E até pra gente bater um papo, pra trocar uma roda de conversa, muito gostoso. Queria te parabenizar. Obrigado. Pela pessoa que você é. Nossa empatia foi mútua. Foi. Não foi? Você, primeiro dia de aula, você ficou me olhando assim, tipo assim, ela tá falando coisas que eu gostaria de ouvir. Sim, né? eu super me identifiquei. E perguntava muito, eu acho que profissionais como você, a gente precisa. Profissionais com vontade, curiosidade, o querer fazer e o fazer, né? Isso que você está fazendo hoje, você pode pensar que, eu estou tentando levar informação, mas você está fazendo também por você, por algo que você acredita e que vai trazer um lado bom, benéfico para todos. Então, parabéns pela pessoa que você Gente, não vou chorar, não. Parabéns pela pessoa que você é, que você continue assim, que a gente precisa. Obrigado. De profissionais, pessoas, ser humano que olhem da forma que você está olhando. Ai, você também é maravilhosa, obrigada. Obrigada. Gente, infelizmente vamos ter que acabar por aqui, mas se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, assim como fez pra mim, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, por favor, compartilhe em todas as suas redes sociais, deixe o seu comentário, se você tem alguma dúvida, se você quer ver alguém aqui, algum tema, deixa aqui pra mim, porque eu vou ler e com certeza tem muito mais informação pra chegar pra vocês e até a próxima!